Olá, povo de Deus. Com a graça do poder do Espírito Santo, o amor de Jesus, o amor de Maria, estamos aqui agora reunidos para pedirmos o Espírito Santo ajuda para que nós podemos compreender e entender a voz de Deus para esse dia de hoje. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que nos possa abrir as portas, passar à nossa frente e nos conduzir nesse momento da pregação, de levar a boa nova para todos aqueles que vão nos assistir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo de Deus. Estamos aqui pedindo a Deus hoje para que Ele possa falar conosco. Hoje em oração, estava em oração, pedindo a Deus que me desse uma palavra de direção para nos mostrar, nos dar uma direção nesse tempo de quaresma, nesse tempo de conversão, nesse tempo de jejum, de penitência, de sacrifício. Nas minhas orações pessoais, pedi que Deus me revelasse e mostrasse algo que precisa ser mudado em mim, algo que precisa ser mudado nas pessoas, naquilo que nós precisamos pregar, falar, o que nós estamos verdadeiramente desejamos e estamos pecando nesse tempo de conversão. O que precisa mudar? Eu sei que são muitas coisas que nós precisamos mudar, eu sei que tem várias situações de pecado, mas tem algo, uma atitude, algo que vem da nossa personalidade, um conceito que precisa tirar, totalmente excluir da boca de um cristão. Nada mais é hoje, nós vamos partilhar sobre a murmuração, que tem vários sinônimos: reclamação, críticas, julgamento, e aí por aí vai. Hoje o Senhor quer nos dizer a murmuração. A murmuração nos traz uma consequência negativa, grandiosa diante da nossa vida, diante da sociedade, diante do meio que a gente convive, onde nós vivemos, principalmente das coisas de Deus. Faço um questionamento aqui de início. Você gosta de ficar perto de alguém que é negativa, que murmura, que tudo reclama? Você gosta de estar perto de pessoas pessimistas, pessoas que não conseguem enxergar as virtudes, o lado positivo, que tudo diz vai dar errado, não tem jeito, não tem como? Eu não gosto. E tenho certeza que também você não gosta. E muitas das vezes nós somos essas pessoas. Essas pessoas que têm uma vida de murmuração, de reclamação, de apenas desejar e proclamar aquilo que não presta ou não vai dar certo. Algo nem aconteceu. Algo muitas das vezes algo nem chegou a acontecer e nós já estamos proclamando e dizendo que não vai dar certo. A murmuração é um ato principal de desconfiança do poder de Deus. Um cristão que murmura, um cristão que reclama, que critica, ele está abolindo o poder de Deus na vida dele ou na situação que ele está fazendo. Reclamar, murmurar, nada mais é que duvidar. Grave isso no seu coração. Quando nós reclamamos, murmuramos, nós estamos duvidando. Duvidando da ação de Deus, duvidando de alguém. Estamos dizendo que aquilo não foi do jeito que nós queríamos ou nós desejamos. É claro que há uma diferença de você corrigir alguém, de você fazer um desabafo, de você dizer algo que está errado, que não deu certo. Isso é totalmente diferente. Murmurar não quer dizer se alguém fez algo errado, você diz está errado, não é assim. Não é essa situação de reclamar, não. Murmurar é muitas das vezes algo que precisa acontecer, ou muitas vezes nem aconteceu, e nós antecipamos o pré-julgamento na murmuração. Olha que a palavra de Deus hoje quer dizer para mim e para você hoje, meu irmão. Convido você a pegar a sua palavra, a palavra que nos alimenta, que nos cura, nos liberta. E a palavra diz assim lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses,
capítulo 2, versículo 13. Amém? Versículo 13 e 14 que nós vamos meditar hoje. Diz assim: porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem críticas, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes. Olha que palavra linda para nós. Olha que conceito maravilhoso que o Senhor nos dá. É uma direção belíssima. É uma cura interior. A pessoa que tem essa má virtude, vamos dizer assim, de tudo reclamar, de tudo murmurar, nada mais é que precisa de uma cura interior. Precisa se encontrar com o amor de Deus e começar a enxergar os milagres de Deus na sua vida. Assim as escamas dos seus olhos vão cair do seu coração e vão poder ver, tocar e até ouvir o poder da graça de Deus na sua vida. Aumentando a sua fé, quando aumenta a nossa fé, triplica a nossa confiança, triplica nossas graças, as bênçãos de Deus em nossa vida, aí sim nós paramos de murmurar. Mas é muito fácil louvar e glorificar a Deus quando tudo dá certo. É muito fácil. Muitas vezes eu sou assim, muitas vezes você pode ser assim também. Quantas vezes, quando tudo está bem na nossa casa, nossa família, os nossos relacionamentos, a vida financeira, a saúde, nós conseguimos louvar a Deus, soltar brados de louvores, glorificar a Deus, conseguimos sorrir, conseguimos brincar, conseguimos ser alegres, conseguimos estar diante das pessoas. E é assim que Deus quer falar conosco. É assim que o Senhor Jesus quer dizer para nós. A pessoa só consegue louvar, glorificar ao Senhor, que é o contrário de murmurar, se ela verdadeiramente confia no poder do amor de Deus. Como diz a palavra, porque é Deus que, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer executar. O beneplácito nada mais é que a aceitação, a confirmação de Deus, a graça, o poder de Deus. O querer executar vem de Deus. Esse beneplácito que traz para nós a certeza da confirmação, da graça, do poder, da autenticidade de Deus. Isso acontece quando nós deixamos Deus ser Deus em nossa vida. Como a palavra no Senhor nos diz, é Ele que faz o querer executar. Aqui está dois segredos para que nós não caímos nesse pecado da murmuração. Nós murmuramos quando as coisas não dão certo do nosso jeito, quando as coisas não caminham do jeito que planejamos. Nós murmuramos quando algo de ruim acontece em nossa vida. Nós murmuramos quando tudo está desabando. Murmuramos nas nossas dificuldades, nas nossas dívidas, quando vem uma doença, quando vem um término de relacionamento, quando vem um problema espiritual também. Tudo são momentos de queixa para murmurar. E quando o Senhor nos diz, São Paulo também nos diz, alegrai-vos no Senhor. Repito, em todas as circunstâncias da graça. Em toda circunstância da graça. Ao contrário da murmuração é a alegria, o louvor, é a graça, é a confiança e a fé. O querer é executar. As coisas acontecem em nossa vida, aquele que crê na palavra de Deus, acontece conforme a vontade de Deus. É Ele que quer e Ele que executa. Quando Deus não quer, nada acontece. Quando Deus quer, tudo acontece em nossa vida. É o problema hoje de muitas das pessoas. Que, como se diz lá em Provérbios, há muitos planos no coração do homem, mas só a vontade de Deus que se realiza. Quando eu pego os meus planos, os meus quereres, os meus desejos e coloco na mão de Deus, se for do meu agrado, para a minha salvação, para o meu bem e o bem de toda a comunidade onde eu vivo, o querer de Deus vai ser junto com o meu querer e o executar de Deus vai acontecer na minha vida. Por isso que nós vivemos uma luta constante contra nós e muitas pessoas questionam isso, porque o que é perfeito, o que é íntegro, o que é duradouro, o que é perene para a vida inteira, só vem de Deus.
Só Ele que pode fazer esse querer, esse executar que dura a vida inteira. Quantas vezes nós fazemos tantos sonhos, temos tantos desejos, projetos, e a gente decepciona. Quem nunca se decepcionou por algo que tanto sonhou e não aconteceu, ou quando aconteceu não foi do jeito que você queria? Quantas coisas que você queria que acontecesse na sua vida pode ter acontecido, mas de forma totalmente diferente? Quantas vezes você foi fazer alguma coisa e aquela coisa saiu totalmente diferente, às vezes deu certo? E muitas vezes a gente não vê a ação divina nessas horas. Nós não conseguimos enxergar a ação do Espírito Santo nessas horas. Quando nós pegamos isso e entendemos essa palavra, discernimos isso para a nossa vida, pedimos que a graça de Deus aconteça em nossa vida, nós queremos e nós permitimos que nada acontece sem o querer de Deus em nossa vida. Nada. Leandro, então quer dizer que uma doença, uma tempestade, às vezes até a morte, às vezes o mal maior foi a vontade de Deus? Não quer dizer isso. Mas tudo que acontece em nossa vida, seja de a coisa que não presta, uma desgraça ou um mal, a palavra diz que de todo mal Deus tira um bem maior. Como tirar um bem maior de uma morte? Eu já vi, já presenciei muito isso. Pessoas estavam sendo veladas naquele momento ali do velório. Nós fizemos um momento de oração. E naquele momento de oração eu fui inspirado a fazer um momento de perdão. Famílias que não se conversavam, parentes, primos, cunhados, até irmãos que estavam ali diante do caixão, que não se conversavam, que estavam com mágoa, ódio. E ali choraram, se abraçaram e pediram perdão. Deus não tirou um bem maior daquela morte? Quantas pessoas que estão enfermas através de um câncer, de uma doença, que estão passando problemas de tratamento, e naquele momento essa família se une, naquele momento as famílias conseguem estar mais próximas de si, conseguem ser mais família, cuidar mais, ser mais amor. Então, de todos os males, Deus sempre tira um bem maior. Todos os males. Leandro, como tirar um mal maior de uma pessoa que cometeu um grande crime? Uma pessoa que fez uma grande tragédias? Nós muitas vezes paramos na morte e esquecemos que após a morte existe a ressurreição. Todos nós cristãos, eu e você, luta pela vida eterna. Nunca para na morte. Nunca pare na desgraça, na enfermidade. Pare sempre na vida eterna. Se Deus permitiu algo acontecesse na nossa vida, não foi para nos castigar. Deus não castiga. Grava isso. Deus não castiga, Deus ensina. Deus ensina e corrige quem é que Ele ama. Quantas coisas acontecem na nossa vida para nós mudarmos nosso coração. Quantas enfermidades, quantas pessoas que muitas vezes perdem o emprego, perdem algo que tanto ama, para mostrar que não está dando tempo para as coisas de Deus. Deus, tudo o que Ele faz é somente para nos salvar, seja aqui na terra ou seja no céu. Deus, de tudo o que Ele permite em nossa vida, é somente para trazer o bem para a nossa vida. Nós temos que tirar essa metodologia de achar que Deus é mau, que Deus é um pai que castiga, Deus é aquele Deus do Antigo Testamento, que quando o povo desobedecia, fazia uma coisa e mandava exterminar aquele povo. Não é assim. Com a vida de Jesus, Ele trouxe a misericórdia, Ele trouxe a piedade. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós, para nos perdoar, para nós podermos virar a página, começar a vida de novo, reconciliar com Jesus, com os irmãos. E é por isso que nós não devemos ter uma vida de reclamação, de murmuração. O Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. É um salmo que todos nós conhecemos, eu e você. Todos nós conhecemos esse salmo. E nada falta àquele que tem o seu como seu pastor. Por que nós reclamamos? Porque nós não oramos. Porque nós não se colocamos em oração, não se deixamos Deus nos conduzir. Nós queremos conduzir a nossa vida, quando algo dá errado, a gente volta para Deus. Muitas das vezes somos assim, conduzimos do nosso jeito, fazemos do nosso jeito, quando as coisas peteca tudo, a gente volta e pergunta para Deus onde errei, aí entrega para Deus. Só que o trabalho que você teve de fazer toda aquela caminhada, se tivesse deixado Deus agir, Ele tinha feito. Porque só Deus faz o que é perfeito, porque Ele é o único que é perfeito.
A obra que Deus faz é perfeita, ninguém se destrói. Por isso que ele falou, meu querer e meu executar acontece. E quando você entende isso, você começa a reclamar menos, murmurar menos e louvar mais. Como a palavra diz, fazei todas as coisas sem murmuração e nem crítica. Tudo que nós fazemos. A grande virtude de muitos santos da nossa igreja foi essa. Por que se chamam santos? Porque diante as suas perseguições, fomes, doenças, pestes, tentações, grandes aflições, dificuldades, problemas, de tantas dificuldades que os santos sofreram por doar a sua vida ao reino de Deus, à igreja e o próximo, de tantas coisas que eles passaram, eles lutaram para não murmurar, lutaram para não reclamar, porque sabia que se tem algo que nos afasta da graça de Deus é a murmuração. Quando você para murmurar, Deus se afasta de nós. A murmuração não traz nada para nós, nada. No lugar de nós convertermos essa murmuração em oração, em louvor e adoração, tenho certeza que sua vida vai mudar 1000%. Quando nós estamos ali murmurando, nós estamos acarretando, abrindo uma porta para 500 e milhões de pecados. Como se diz, fazei tudo sem murmuração e crítica. Quando nós começamos a murmurar, nós começamos a criticar. E quando nós começamos a criticar, começamos a julgar, falar mal do próximo, falar mal de alguém, ali já entra a fofoca, ali já entra as mentiras, ali já entra a intriga, ali já entra o ressentimento, ali já entra o ódio, ali já entra a vaidade também, porque muitas vezes só olhamos o pecado do irmão. Ali entra o orgulho, a soberba, por achar que somos melhores, porque fazemos melhores, e começamos a apontar os erros das pessoas, os defeitos, começamos a apontar os pecados, começamos a murmurar aquela coisa que a pessoa fez de errado ou deixou de fazer, e a murmuração só faz de nós uma pessoa que nos afasta de Deus e aproxima da escuridão. E sem contar que também nós vamos se tornando pessoas chatas diante da comunidade e onde nós vivemos. Como eu disse no começo, ninguém gosta de ficar perto de pessoas que só murmura, reclama, xinga, que condena, que critica, tudo faz critica. Aprenda a elogiar, você não sabe o poder de elogiar. Elogie a comida que a sua esposa faz, elogie aquele presente que o seu filho te deu. Aprenda a mudar agora essas circunstâncias da sua vida. Coloque agora em prática essas virtudes do Espírito Santo em nossa vida. Quando você começa a dizer pequenas palavras que o mundo precisa aprender a ter, que pode mudar muita coisa em nossa vida, como obrigado, de nada, como eu te amo, me perdoa, pequenos elogios, abraços, sorrisos, tudo isso pode mudar. No lugar de nós ficarmos criticando, no lugar de nós ficarmos apontando os defeitos das pessoas, nós podemos ensinar. É isso que Jesus faz conosco. Ele falou, sedes misericordiosos, para que o vosso Pai também seja misericordioso. Engraçado que quando nós erramos, quando nós cometemos uma atitude errada, e uma pessoa vem reclamar, vem nos criticar, nos apontar, nós automaticamente já queríamos me dar uma chance, deixa eu começar de novo, eu vou fazer isso. Mas quando a moeda vira, nós estamos do outro lado da moeda, estamos com o cajado e a graça de poder apontar essa pessoa, aí a soberba entra, a vaidade, o orgulho entra, e nós esquecemos de tudo aquilo que nós também passamos. Do mesmo jeito que nós queremos a misericórdia de Deus para a nossa vida, nós também temos que desejar essa misericórdia para o próximo. Pare de reclamar, povo de Deus. Tem pessoas que tudo reclama da sua casa, reclama da sua roupa, reclama do seu corpo. Tem gente que tem complexo do seu corpo, reclama das coisas que tem, reclama do cabelo, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do trabalho, reclama disso, reclama disso. O povo vive disso, reclama do país, reclama do Brasil, reclama dos governantes, reclama tudo. Nós temos que aprender a rezar, a louvar e agradecer a Deus, porque a palavra de Deus fala que a oração é a fonte de toda graça,
que a nossa oração é como incenso, ela sobra ao coração de Deus. Então apresente as suas dificuldades em oração. Apresente as dores que você está sentindo, seja elas espirituais, físicas, carnais, não sei o que é que você está passando. Apresente a sua dor, a sua dificuldade, o seu problema. Seja o problema pessoal, seja o problema familiar, no trabalho, na sua igreja, não sei aonde é, nos seus relacionamentos. Apresenta as suas dificuldades em oração. Há uma diferença de murmurar e desabafar em oração. Quando você entra para o seu quarto, fecha a porta ou vai à igreja para rezar diante do Santíssimo, alguma oração, ali você se ajoelha, você chora, você desabafa com Jesus. É diferente você fazer isso. Grandes profetas fez isso. Você desabafar com Jesus, você está dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Está difícil essa minha cruz, está difícil esse meu relacionamento, é o meu filho que está longe de Deus, é o meu casamento, a vida financeira, é a dívida, Senhor. É essa doença que não sara, está difícil. O problema é isso, desabafa, chora para Jesus. Naquele instante você está desabafando, orando. E quando a gente desabafa para Jesus, quando a gente apresenta as nossas misérias para o Senhor, você está dizendo, Senhor, toma conta de mim. E naquele exato momento, aquilo que pode ser uma oração, que não é um desabafo com oração, Deus vai te responder. Deus vai te atender. Deus vai te curar, Deus vai te libertar. Coloca no seu coração que cristão não precisa desabafar. Não precisa murmurar. Cristão não veio para murmurar. Cristão não veio para reclamar. A virtude de um cristão é louvar, é glorificar a Deus. Pegue seus braços, faz como uma criança pequena. A criança pequena, quando ela precisa de um colo, a primeira coisa que ela faz é erguer os braços para a mãe. A criança muitas vezes nem sabe falar, a mãe já entende que ela precisa de um colo. Faça isso. Levante os seus braços para Jesus. Mostra para ele que você precisa de um colo. Fazei tudo sem murmuração e sem críticas, para que sejas irrepreensíveis. Tá vendo? Muitas vezes nós queremos ser irrepreensíveis, queremos acertar, queremos muitas vezes fazer tudo certo, queremos muitas vezes não deixar que as pessoas chamem a nossa atenção, até mesmo Deus nos exortar. Você que quer acertar, você que quer agradar a Deus, você que quer ser uma boa pessoa, um bom homem, um bom cristão, aonde você vive, aonde você trabalha, o seu casamento, o seu relacionamento, na sua vocação, então começa tirando dentro do seu coração a murmuração, as críticas. Para de murmurar de si mesmo, para de murmurar contra Deus, para de criticar. Tem muitas pessoas que põem critica toda a sua vida com Deus. A culpa de Deus é isso, é Deus que faz aquilo, é Deus isso, é Deus isso. Não é culpa de Deus. Ele diz que todo querer executar vem de Deus. Então toda graça para acontecer na nossa vida tem que ter o querer de Deus e o executar. E grava isso. Todas as vezes que Deus quer e executa, ninguém pode tirar da sua vida. Apocalipse diz, a porta que Deus abre, o homem não fecha. Mas a porta que ele fecha, o homem não abre. A graça de Deus é assim. Quando Deus quer, algo acontece na sua vida. Quando Deus quer, não adianta lutar, não adianta insistir, não adianta persistir. Você pode fazer o que for. Por isso que muitas pessoas correm da verdade. Por isso que muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Por isso que João Batista foi morto, por causa da verdade. E quando nós queremos algo, tanto, insistimos tanto, a gente corre da verdade e vai em busca de lugares onde as pessoas falam aquilo que nos agrada. Conhece pessoas assim? Às vezes eu, você somos assim. Corremos da verdade de Deus e muitas vezes vamos atrás daquilo que nos agrada. O que tem de mais é o que mais acontece hoje no nosso grupo de oração, acontece nas nossas missões, acontece na nossa vida espiritual e na minha vocação como missionário. As pessoas cada dia estão correndo da verdade. Aonde se proclama cura, aonde se proclama milagre, libertação, mas aonde se proclama conversão, mudança de vida, cura interior,
converter de dentro para fora, como Jesus falou, o que mancha o homem é o que sai da boca dele, porque a boca fala, o coração está cheio. Mudar as atitudes, mudar a língua. Quantos cristãos que ainda xingam, fala palavrão, vive falando mal aí da igreja, dos padres, dos irmãos, fica falando mal de outras religiões. Quantos cristãos que